Bom dia, torcedor vascaíno. Tudo certo? Hoje a minha resenha por aqui, no Faísca Tá On, é aquilo que o torcedor vascaíno mais comenta nas redes sociais, nas suas rodas de amigos, é o que o Vasco precisa para fazer um Campeonato Brasileiro de 2023 com tranquilidade. E essas contratações, será que o Vasco está demorando muito? Será que o Vasco precisa ir no mercado urgente? Quais são as peças aí que o Vasco precisa para encorpar esse elenco? Isso gera debate. Cada um tem o seu ponto de vista. Essa semana aí a gente já teve o posicionamento do Abel, o Flávio desde segunda-feira já deu a letra do que vai acontecer. Enfim, agora, enquanto a guitarrinha vai dar o seu show, por favor, já deixe seu like. No final, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que é sempre importante para fortalecer o nosso trabalho aqui. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, se há algo que deixa o torcedor vascaíno apreensivo, tanto nas rodas de conversas quanto nas redes sociais, e olha que eu estou em vários grupos de WhatsApp, principalmente, quais são as contratações necessárias para que o Vasco possa fazer aí um brasileiro de 2023 de uma forma tranquila. E olha que muita gente coloca sua opinião e eu vou destacar aqui alguns pontos do que eu penso e imagino sobre isso. Deixando claro que o Flávio Dias, desde o início dessa semana, logo após a eliminação do Vasco frente à equipe do Flamengo, o Flávio já trouxe na nossa live de segunda-feira, aliás, que live bacana, que a gente teve a oportunidade de fazer, eu pude participar, com o Luizinho, volante, multicampeão pelo Vasco. E ali o Flávio já se mostrava reticente quanto à quantidade de contratações que o Vasco ia fazer nessa janela agora. Na última quinta-feira, teve a entrevista coletiva do coordenador técnico do Vasco, o Abel Braga, que deixou transparecer que não é aquela urgência toda, que eles ainda veem muita coisa para ser explorada nesse elenco. Então, torcedor vascaíno, eu vou dizer para vocês aqui o que eu imagino e o que eu penso. O Vasco precisa, sim, encorpar esse elenco. E da minha preferência seria já para essa janela. Pelo menos mais 3 jogadores, principalmente para o meio de campo e para o ataque. E depois sim, na outra janela, daí já lá no mês de julho, eu acho que o Vasco precisaria de pelo menos mais 3 jogadores para fechar aí um total de 6 e daí sim a gente ter a certeza que o Vasco tem uma equipe competitiva para o Brasileiro de 2023. Só que eu quero trazer um contraponto aqui, que não é fácil essa questão de você conseguir contratações de um bom nível nesse momento. O mercado está escasso sim. Não adianta ficar nas redes sociais ofendendo o Paulo Brax, dizendo que ele é muito devagar, sabe? Uma história que eu confesso a vocês que fico até incomodado com isso. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Junto com o nosso rival e com o Galo, o Palmeiras é um grande modelo de gestão no futebol nos últimos anos. O Palmeiras que montou uma equipe que nunca foi uma equipe galáctica. Se a gente der uma olhada nesse elenco do Palmeiras, por exemplo, quem era o Zé Rafael quando chegou no Palmeiras? Um bom volante que jogava no Londrina, foi para o Bahia e se destacava muito no game aí, no Cartola, e o Palmeiras acabou contratando. Quem era o Rony até chegar ao Palmeiras? Então, assim, a gente vê que alguns atletas de destaques foram bem mapeados no mercado. Sem falar aí nos estrangeiros que o Palmeiras acabou contratando e mais a mescla com a base que acabou fazendo aí a equipe bicampeã da Libertadores da América. Então, o Palmeiras, essa semana, está negociando aí e tentando a contratação do Richard Rios, um volante que atuou pelo Guarani de Campinas, volante colombiano. Aí eu digo para você aqui, torcedor, já imaginou se o Vasco traz para ser o seu volante na Série A um jogador do Guarani de Campinas nesse momento? Como que ia ficar a torcida do Vasco? Eu lembro que o primeiro reforço mapeado e que foi conversado bastante que o Vasco ia trazer e basicamente estava quase certo, teve alguma coisa ali nos finalmente que afastou esse jogador do Vasco, foi o Júnior Urso. E eu lembro que quando o Vasco deu por finalizada a negativa da negociação com o Júnior Urso,
foi uma comoção geral nas redes sociais. Meu Deus do céu, como o Vasco pode perder esse jogador? O Vasco não vai apresentar reforço nenhum. O que vai ser do Vasco? E olha, torcedor, que na teoria, o jogador que veio para o lugar do Júnior Urso foi o Jair, que eu acho que não tem nem comparação o futebol do Jair com o futebol do Júnior Urso. E olha que o Jair tem muito a evoluir aí com a camisa do Vasco. Já fez jogos que ele foi o grande destaque e alguns jogos que ele teve uma certa dificuldade. Mas eu entendo que vai ser muito útil. Outro que eu vou trazer para você, que lá no início também, o torcedor do Vasco também nas redes sociais reclamou muito, o Juninho Capixaba, quando saiu do Grêmio e acabou acertando aí com a equipe do Red Bull Bragantino. Eu lembro que na época eu falei assim, gente, talvez até aqui no Faísca Taon ou nas lives que a gente faz aqui no canal, mas eu lembro de ter falado isso. Gente, eu não vou chorar pelo Juninho Capixaba. Primeiro eu vou observar quem o Vasco vai trazer para a lateral esquerda e depois eu vou falar se a gente perdeu com o Juninho Capixaba não chegando no Vasco ou se a gente ganhou. E o Vasco trouxe o Lucas Piton. E eu acredito que todo torcedor vascaíno, se separar aí as 3, 4 melhores contratações até agora, o Lucas Piton está no bolo. Um bom lateral que o Vasco trouxe. Muito melhor que o Juninho Capixaba. Eu também entendo que se para esse momento agora não tiver a convicção absoluta que o jogador que vai chegar vai ser titular, vai ajudar essa equipe do Vasco, então segura e deixa para outra janela. Tem 13 rodadas até a abertura dessa outra janela. O cenário ideal é que o Vasco consiga trazer de 2 a 3 peças agora. Mas se for para trazer simplesmente naquela história de apresentar e se der certo deu, se não deu, segue o jogo, eu acho que não é legal. Eu acho que o Vasco precisa ter convicção no que vai fazer. E assim, aí muita gente também tem um debate do que o Vasco precisa. Eu vejo que o Vasco precisa de 2 jogadores para o meio de campo, principalmente uma função ali que o Rodrigo exerceu nas últimas rodadas aí do Campeonato Carioca, e até de um certo ponto foi bem, só que eu ainda não consigo assinar, dizer, carimbar que o Rodrigo é esse volante que o Vasco vai ter na Série A e não vai causar sustos. Porque assim, se a gente fizer um recorte, foi uma pena, porque o Rodrigo foi tão bem nos jogos, só que errou em lances capitais, e não dá para errar em lances capitais. E eu não estou aqui querendo tirar o Rodrigo para Cristo. Primeiro que eu nunca imaginei que o Rodrigo que eu vi na base pudesse jogar no profissional do Vasco no nível que o Rodrigo jogou. Isso é um fato. E eu aqui, quando eu tenho uma opinião e logo depois o jogador acaba provando o contrário, não tem problema nenhum aqui. Então o Rodrigo parece que vai ser útil, mas infelizmente acabou errando em alguns lances capitais que acabaram custando aí a classificação para o Vasco. E daí, hoje, o que a gente tem no nosso elenco, por exemplo, eu até brinquei aqui no jogo decisivo contra o Flamengo, nós tínhamos no nosso banco de reservas, era praticamente aí um jardim de infância, obviamente estou brincando aqui, com um monitor para cuidar dessas crianças, que era o Nenê. Se a gente for ver aí as opções que o Barbieri colocou dentro de campo, era basicamente umas opções de uma equipe que poderia perfeitamente ser o sub-20 do Vasco. O Eric Marcos ainda é sub-20 do Vasco, o Barros ainda é sub-20 do Vasco. Então assim, essas substituições que foram sendo feitas durante o jogo deixam claro que esse elenco do Vasco precisa ter jogadores mais maduros, principalmente no banco de reservas. E a questão do Nenê, a gente já conversou bastante por aqui, eu particularmente sou grato por tudo aquilo que o Nenê fez no Vasco, mas ficou bem claro agora que nos jogos de tanta intensidade como o Vasco enfrentou, o Nenê teve muita dificuldade. Então o Vasco precisa encorpar esse elenco, não só para o meio de campo, como também lá para o ataque. Eu acho que o Vasco precisa de um extrema, torcendo para que o Orechano possa ser esse jogador que a gente imagina. Eu vejo que a gente precisa ter calma com esse jogador, e o torcedor vascaíno tem um exemplo dentro de casa. O torcedor lembra quando o Conca chegou no Vasco, como demorou para o Conca também mostrar futebol, e depois, quando ele acabou indo para outra equipe do Rio de Janeiro, o grande jogador que ele foi. Então tem jogador que tem esse problema de adaptação. E eu vejo muita semelhança entre o Orechano e o Conca. Principalmente a questão de ser introspectivo, a questão física, a língua. Então assim,
ter calma, mas além desse jogador, o Vasco precisa de mais um. E o Vasco precisa também de um centroavante, de um 9, que possa aí disputar a posição com o Pedro Raul, em determinados jogos os dois jogarem juntos, enfim, sem contar no Figueiredo, que eu acho que deveria ser testado também como um 9 aí. Então, torcedor, a minha resenha no Faísca Tá On de hoje é isso. Eu sei da necessidade que o Vasco tem de contratar bons jogadores e de uma forma até urgente. Agora, se não tiver a convicção de que são bons jogadores, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos ainda observar esse elenco e daí na janela da metade do ano eu acho que a gente consegue mapear aí bons nomes para fazer um ano tranquilo, que é tudo que o torcedor do Vasco merece e precisa. Galera, mais uma vez aqui, deixe seu like, por favor, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Um abraço e até semana que vem. Semana que vem o Faísca Tá On, ou sábado ou domingo. No sábado aí tem a festa do canal, talvez até o Faísca Tá On ao vivo, lá do sítio Shekinah, do nosso grande ídolo Bismarck, fazendo a festa aí com todos os membros do canal. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!